Tudo bom, pessoal? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E no vídeo de hoje, aproveitando o gancho aí que a gente já vem falando de filtragem em alguns vídeos, né? Eu escolhi 5 perguntas que a gente vê muito em grupos de WhatsApp, em Facebook, e eu gostaria de esclarecer algumas coisas para vocês. Se vocês gostam desse tipo de conteúdo, desse tipo de vídeo, se inscreva, deixe seu like e bora pro vídeo. Bom, vamos lá para a nossa primeira pergunta. Essa pergunta, pessoal, a gente vê muito com iniciantes, tá? Muita dúvida com relação à quantidade de mídia que tem que ser usado no sistema, levando em consideração o volume de água. Aí o iniciante chega lá e compra uma determinada mídia que vem descrito na sua embalagem que 1 litro dela trata 400 litros d'água. A pessoa que vai montar um aquário de 200 litros já acha que aquilo ali está o dobro da necessidade, né, que ele precisaria no sistema. E pessoal, uma coisa que eu acho muito vaga é essa informação do fabricante de mídia biológica. Porque o que acontece? A quantidade de água, quanto mais água, menor seria a necessidade de um volume grande de mídia. Porque quanto mais água tiver no sistema, mais diluído vai estar as toxinas da água, né? Então, quem determina, resumindo o bolo todo, a quantidade de mídia que você vai ter no sistema, são esses carinhas aqui, ó. É a sua fauna e não a quantidade de água que você tem no sistema, tá? Na verdade, como eu disse, se você tiver um volume grande de água no sistema, é mais fácil de você manter um sistema estabilizado, vamos dizer assim, com a quantidade de mídia menor, a menos que você lote o aquário de peixe, né? Aí a sua necessidade vai ser muito grande por conta da grande quantidade de peixe que você tem e não da quantidade de água. Então, pessoal, não tem como a gente saber a quantidade de mídia que a gente vai ter que inserir no sistema, a não ser por teste. Teste de amônia e teste de nitrito. A gente faz o teste de amônia, se tiver amônia, tá claro que a nossa filtragem não está dando conta. Então é aumentar a quantidade de mídia biológica. Aumentei, vamos supor um exemplo, eu coloquei 5 litros de mídia biológica, zerou minha amônia, porém o meu nitrito, ele tá alto. O que acontece? Eu tenho que inserir mais mídia biológica, porque eu tenho capacidade para conservar ali, para manter as bactérias que consomem amônia, só que elas estão transformando a amônia em nitrito. E eu não tenho uma quantidade que dê conta de transformar esse nitrito em nitrato. Então, aumentando a quantidade de mídia biológica, eu aumento a proporção de bactérias que consomem o nitrito com relação às bactérias que consomem a amônia. Aí eu vou trabalhar num equilíbrio. Então cheguei no ponto ali de amônia zerada e nitrito zerado, minha colônia de bactéria está dando conta perfeitamente do meu sistema. Posso esquecer, não colocar mais a mão, nunca mais fazer a aferição de parâmetros? Não, pessoal, porque o peixe cresce, você normalmente aumenta 1, 2 peixes na fauna, então sempre é bom você estar fazendo aferição. Se você fez uma alimentação, vamos supor aí, jumbista normalmente, pegou um dia lá e falou, hoje eu vou dar alimento vivo, e no dia seguinte viu que deu aquele baque nos parâmetros. Você fez a aferição da amônia, já aumentou. E aí você fala, poxa, e agora? O que eu faço? Pessoal, dá um dia de descanso, no dia seguinte faz o teste de novo. Normalmente é comum dar um picozinho depois da alimentação, quando a gente trabalha com alimento vivo em grande quantidade. O que a gente tem que entender é o seguinte, a amônia não aparece do nada, tá? Muita gente fica desesperado quando tem amônia no aquário, mas ó, ela não aparece do nada. Você coloca ela de certa forma dentro do aquário.
Vamos supor que hoje eu tenho um pico aqui nesse aquário, um pico de amônia. Amanhã ninguém come. Porque eu dou tempo da minha biologia trabalhar um dia a mais com folga para consumir aquela amônia. Aí no dia seguinte eu já vou pesar. Eu falei, ó, aquele dia anterior deu pico de amônia porque eu ofereci 1 quilo de alimento. Então, hoje eu vou oferecer meio e amanhã eu vou ver como funciona. Isso sempre, pessoal, usando a cabeça. Porque muita gente usa bengala para tentar tapar o sol com a peneira. Colocar uma Tidcat ali, você já ouviu falar nesse nome, né? Uma areia de gato no sistema, que ela vai puxar amônia. Vou colocar ali uma placa removedora de amônia. Pessoal, isso é tudo bengala. Porque, ó, vez ou outra, aquela bengala que você usou para, sabe, só para pular o buraco ali, saturou. O pico vem de uma vez. Então o que acontece? Melhor forma, insira mídia biológica. Dê o tempo para aquela mídia nova se colonizar, fazendo esses macetinhos. Alimenta dia sim, dia não. Alimenta dia sim, 2 não. Pessoal, não vai prejudicar seu peixe em nada ficar 2 dias sem comer. Mas um pico de amônia pode levar ele à morte. Então, pessoal, vamos passar para a próxima pergunta, senão a gente vai ficar falando aqui até amanhã. Pessoal, a próxima pergunta é uma pergunta também que a gente vê bastante. De quanto em quanto tempo eu devo fazer TPA? Bom, primeiramente, eu vou mostrar para vocês o porquê da TPA, tá? Muita gente acha que é só remover o nitrato, ponto muito importante, tá? É uma grande parte da TPA é com esse propósito, remoção do nitrato, mas a gente também tem remoção da água velha e adição da água nova com minerais renovados, né? Os peixes precisam desses minerais. E o ponto que determina, pelo menos para mim, o período que eu faço a minha TPA, de quanto em quanto tempo, é o meu pH, tá? Leva um tempinho para você pegar esse time da queda do pH, a quantidade de água que você tem que trocar para elevar ele até o ponto que você quer. Mas uma hora você fazendo isso com consciência e prestando atenção, você pega esse macete. Então minha TPA aqui, ó, é de 20% uma vez por semana. Por quê? Eu gosto de manter meu aquário com o pH cravado entre 7 e 7,2, tá? É 7, 7,2. Indiferente da espécie, não vamos discutir, mas você tem peixe de... Não, tá? É de 7, 7,2, sempre foi assim. E o que acontece? Eu sei que, vamos supor que hoje é sábado, eu fiz a TPA, meu aquário vai estar a 7,2. Ao decorrer da semana, o meu pH vai cair para 6,8 quando chegar no sábado seguinte. Então eu faço uma TPA de 20% e elevo ele para 7,2 novamente. Se caso acontecer de uma semana eu não conseguir fazer a TPA e ficar, vamos supor que eu fique 15 dias sem fazer TPA, meu pH vai ter uma queda maior, de 6,6 a 6,4. Aí eu faço uma semana 30%, vou levantar ele para 7%, na próxima semana mais 30%, porque aí eu levanto para 7,2. Então, quanto menos você falhar nesse tempo de fazer essa TPA, menos você vai ter trabalho para manter o pH no desejado. Então, pessoal, TPA, o que vai determinar o tempo que você vai ter que fazer essa TPA? A queda do seu pH. Claro que se você tiver algum recurso como rocha calcária, dolomita, enfim, você consegue equilibrar isso aí e manter um tempo maior sem a necessidade de fazer a TPA por conta do pH. Mas eu estou dizendo aqui, ó, meu aquário eu não utilizo recurso nenhum para manter pH. Então essa é a técnica que eu, não diria técnica, né? Um macetinho que eu com o tempo fui pegando aí para manter meu pH estável, né? Mas mesmo você que utiliza de algum recurso
e mantém o pH, é bom você fazer essa TPA com frequência, vamos colocar aí de 20%, nem que seja 10%, uma vez por semana, para renovação desses minerais que esses peixes acabam consumindo na água e deixando a água do aquário pobre. Então a gente vê até fábricas aí que trabalham com mineral para você adicionar na água, mas eu não faço uso disso. Eu prefiro renovar os minerais com a troca de água. Fechou? Então bora para a próxima pergunta. Essa aqui, pessoal, eu já vi alguns vídeos, já tem várias sugestões, tá? Mas espera um pouquinho que eu vou pegar um pedaço de perlon aí e já volto. Bom, pessoal, a nossa próxima pergunta, vamos lá. A forma correta de se utilizar o perlon. Pessoal, não tem forma correta de se utilizar o perlon, tá? Eu vou dizer o seguinte, eu já vi gente dizendo que todo mundo usa o perlon errado, que o correto do perlon seria ser utilizado assim, ó, em forma de sanfona, aqui, ó, dentro do compartimento específico da filtragem mecânica, porque a água entra aqui e passa com mais facilidade. Pessoal, eu vou falar para vocês que, na verdade, quando eu vi o vídeo eu achei interessante, mas eu testei e não tem nexo. Por quê? O perlon tá dentro d'água, tá? A água entra aqui. Pessoal, a lógica, tá, que vai passar por tudo isso aqui, porque é menos compacto, a lógica é boa, mas não passa. A sujeira vai bater aqui e vai entupir aqui em cima e a parte de baixo do perlon acaba ficando limpa. Da mesma forma que eu utilizava 4 dobras do perlon, assim, ó, ele dobrado em 4. E quando eu ia trocar esse perlon, eu via que 2 dobras da parte de baixo permaneciam limpas. Claro que tem gente que deixa o perlon criar vida dentro do SAMP. Eu estou dizendo isso no meu caso, que eu troco com frequência, que eu não deixo saturar totalmente a ponto de transbordar, tá? Mas uma coisa que eu percebi é o seguinte, você usa o perlon aqui. O perlon, a primeira camada, segura a sujeira. A segunda, segura a sujeira. Na terceira, antes da sujeira chegar nela, a primeira já entupiu. Entendeu? Então é um desperdício até utilizar. Hoje eu utilizo 3 dobras, tá? 1, 2, 3. Por mais que a última eu acabe perdendo por retirar o perlon praticamente com a última dobra limpa, é uma segurança que eu tenho, tá? Aquilo ali já me deixa na cabeça assim, você está fazendo o melhor que dê para fazer, sem tanto desperdício, porque se tivesse a 4ª dobra, teria muito mais desperdício, né? Agora a polêmica, dentro ou fora d'água? Pessoal, eu acredito que toda matéria orgânica dentro d'água, com pancada de água em cima, vai triturando aquilo ali e é mais prejudicial. Não diria que tá errado, tá? Mas fora d'água, eu acredito ser muito melhor, vou te explicar o porquê. Se tivesse dentro d'água, tanto assim quanto assim, quando você vai fazer a troca desse perlon e remover ele de dentro d'água, pessoal, uma grande parte da sujeira escapa ali, tá? Ela sai, eu já utilizei perlon dentro d'água e parte da sujeira, quando você vai fazer a troca, acaba escapando e indo para as mídias. Então o que acontece? Eu gosto dele fora d'água. Tem gente que utiliza uma caixinha separada para remover a caixinha. Show, perfeito. No meu caso não é, é uma gradinha que eu utilizo, mantenho ele fora d'água. A hora de trocar eu pego aqui, ó, 2 pontinhas de um lado, 2 pontinhas do outro, fecho a bolsinha, pô, não cai nada de sujeira. Então, nessa pergunta eu não vou apontar
tá errado, tá certo, tá mais ou menos. Não. Eu digo o meu jeito, eu gosto fora d'água, porque quando eu vou fazer a troca, eu removo toda a sujeira junto com o perlon e jogo fora. Eu não tenho que deixar nada lá dentro do meu sistema, como se tivesse dentro d'água, a hora que eu puxasse ia espalhar para o meio das mídias biológicas, enfim. Então esse é o jeito que eu gosto, é o jeito que eu fiz em todos os meus samples, todos os meus aquários, e não me arrependo. É o jeito que eu mais tive sucesso. E pessoal, não estou aqui para tentar convencer ninguém, eu estou aqui para dividir o que eu aprendi com o tempo. Eu tenho muito aquário e hoje, se eu uso esse sistema em todos os aquários, é porque eu prefiro esse sistema. Você pode usar dentro d'água e gostar mais, enfim, então é de gosto. Eu coloquei o ponto que eu acho interessante e o porquê que eu uso assim. Fechou? Então, pessoal, bora para a próxima. Bom, pessoal, agora iremos falar do recalque, da vazão da sua bomba de recalque, né? Pessoal, vai muito da sua fauna, tá? Tem fauna que necessita de um recalque maior, porque é uma fauna grande, que produz bastante sujeira. Tem gente que faz opção para mesclar aí com bomba Wave Maker, tá? Tem gente que utiliza só do recalque, como o meu caso aqui. Eu só uso recalque para fazer filtragem, para fazer oxigenação, para fazer remoção da sujeira do fundo, tá? Então eu gosto aqui, ó, que nem agora, a bomba está trabalhando com força máxima, 9.000 litros horas. Por quê? Porque eu alimentei os peixes agora há pouco, então tem sujeira, tem algum resíduo aqui e eu aumento a vazão para fazer essa limpeza. Antes de dormir, eu diminuo pela metade, então eu deixo mais calmo. Então, poxa, a gente já falou dessa questão da bomba eletrônica, que é uma mão na roda, pessoal, mas vazão da bomba de recalque de 5 a 10 vezes o volume total de água do sistema. E pessoal, uma coisa que no meu ponto de vista determina muito qual a vazão você vai usar é a fauna que você vai ter. Tem peixe que gosta de água mais calma, utiliza aí 5 vezes o volume, porque já é suficiente. Você pode colocar uma Wave Maker para ligar vez ou outra. Eu tenho uma que está desligada porque eu não usava. Então colocou uma Wave ali, quando necessário liga, depois desliga, caso o peixe tenha essa necessidade de água mais calma. Vamos colocar aí um exemplo, disco. Se eu colocar disco aqui, jogar uma vazão de 9.000 litros horas no lombo do disco, cara, eu vou perder esses discos muito cedo, porque eles não gostam de água agitada. Então, uma bomba dessa aqui trabalhando na metade ali, vamos colocar 4.000 litros hora para um aquário de 1.200, eu encararia numa boa, tá? Tendo em conta que meu sistema de filtragem esteja tudo certinho. Então o que acontece, pessoal? Vazão, quem determina é a fauna. Da mesma forma que a gente citou lá na quantidade de mídia, tá? Então, 5 a 10 continua a regra, sem mistério. Fechou? Bora para a última? Essa última pergunta, pessoal, é polêmica, tá? Porém, muita gente já deu essa resposta. Então, acredito que fica fácil pra gente, né? Mídia biológica. Eu posso usar alternativa? A alternativa vai ter o mesmo resultado que uma Ciporax da vida, por exemplo? Pessoal, tudo vai depender do espaço que você tem no sistema de filtragem e condições, tá? Vamos colocar aqui, ó, meu sistema hoje de filtragem, ele tem 550 litros. Se eu quisesse colocar caco de telha para manter essa fauna que eu tenho hoje, acredito que ele daria conta perfeitamente de manter minha fauna. Porém, eu utilizo mídia biológica específica. Não tenho só Ciporax, tem um pouco de Ciporax, tem Wista,
tenho uma quantidade razoável aí de Miracle Baby, que é uma mídia com custo-benefício muito bom hoje no mercado, em comparação às outras, mas não tenho problema nenhum por conta do espaço. O que eu quero dizer é o seguinte: se você for usar um canister, procure investir na melhor mídia que você encontrar no mercado, porque dependendo da sua fauna, o espaço que você tem para filtragem é reduzido, tá? Então você tem que investir em qualidade para ter menos quantidade. Se você tem um sistema de filtragem, um SAMP, muito bem dimensionado para uma fauna pequena, você pode colocar caco de telha, pode optar pela Miracle Baby, que nem eu optei, não precisa ser uma Ciporax da vida, tá? Então, o que vai determinar a eficiência da sua filtragem com relação à quantidade de mídia é o tamanho, literalmente, do sistema. Se você tem bastante espaço, você pode reduzir a qualidade. Se você tem pouco espaço, você aumenta a qualidade para você ter que usar uma quantidade menor. Então, pessoal, eu espero que, se você tinha alguma dúvida com relação a essas perguntas aí, que tenha sido sanada essas suas dúvidas. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal, deixe o seu like. E agora eu deixo com vocês. Vocês, pessoal, eu peço para que as dúvidas que vocês tiverem, deixem aí no comentário. Quem sabe a gente não faz um próximo vídeo aí nesse formato, com algumas dúvidas, respondendo. Eu acredito que esse vídeo ficou longo, se a gente reduz a quantidade de perguntas, se a gente reduz o blá 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 de ficar falando. Então, pessoal, agora é com vocês. Espero que tenham gostado. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço. Valeu e fui!